Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Estava com problemas técnicos aqui. Santa noite. Estão ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, né? Aqui o local da câmera. Vou ver se eu consigo ajeitar. Só um instante. Melhorou? Mais ou menos, né? Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, primeira coisa, sejam todos bem-vindos, meus queridos paroquianos virtuais. Peço já no início da nossa live que você taque o dedo nesse like. Olha o meu dedão aqui. E você pode pegar o link, né, aqui da descrição, em algum lugar aqui da tela do seu smartphone ou computador, e você pode compartilhar esse link nos grupos, tá bom? Com seus amigos, convidando para a gente assistir, para a gente conversar. Nossa quarta-feira com o Padre Leonardo, né? Nosso encontro com o Padre Leonardo, de toda quarta-feira. Hoje a gente teve uns probleminhas técnicos no início, né? Eu não estou em casa, então é um pouquinho mais difícil se adaptar em outro lugar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ok. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o Carnaval. Nós estamos já às portas, né, desse evento que tem todos os anos. Quem já teve a oportunidade de assistir a live do Padre Paulo Ricardo também foi sobre isso. Acho que todos nós, padres e pessoas que falam na internet, deveriam essa semana falar sobre esse tema, né, porque é muito importante. Para nós, de uma forma ou de outra, alertarmos os católicos sobre o risco, né, sobre as consequências, né, do Carnaval. Então, primeira coisa para início da nossa live, queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção no que eu vou falar, não ficasse o tempo todo aqui conversando no chat, né? Depois a gente vai para o chat para as perguntas, tá bom? Então logo de início, eu já fiz um vídeo sobre o Carnaval, um vídeo pequeno. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho mais. Então, logo de início, eu queria ler para vocês um texto de um santo, um texto muito bonito, de Santo Inácio de Loyola, né, o grande Santo Inácio de Loyola, que criou o mais famoso retiro chamado Exercícios Espirituais, né? Então, Santo Inácio de Loyola criou esse método de retiro,
né, chamado exercícios espirituais, que ao longo dos séculos tem feito um bem tão grande à igreja. E logo no início dos exercícios espirituais, Santo Inácio, ele vai falar sobre o princípio e fundamento do homem. Tá? Então, é muito importante, queria que você prestasse atenção no que eu vou ler aqui para vocês. Isso está no número 23 do livrinho de exercícios espirituais de Santo Inácio. Então, preste muita atenção, que eu vou ler para vocês agora. Então, diz Santo Inácio: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. Vamos prestar atenção no que eu estou falando, tá? Depois vocês falam das paróquias de vocês. Então, o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. E assim salvar a sua alma. Se você quiser, você que sempre assiste minhas lives com caderno, caneta, anote essa frase, porque ela é muito importante. O homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. E assim salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, a fim de ajudá-lo a alcançar o fim para o que foi criado. Então, tudo que existe sobre a terra, eu diria até o universo inteiro, foi criado para ajudar o homem a alcançar esse fim. Qual é o fim? Reverenciar, servir a Deus nosso Senhor e assim salvar a sua alma. Donde se segue, continua Santo Inácio, que há de usar delas, ou seja, das criaturas. Na época de Santo Inácio, o homem não tinha saído ainda do planeta, né? Hoje nós já alcançamos a Lua, estamos tentando chegar em Marte, e os telescópios vão muito além disso. Então, todas as criaturas, de onde se segue que o homem há de usar das criaturas, tanto quanto o ajudem a atingir o seu fim. Certo? Então, ele vai usar das criaturas, das coisas criadas, tanto quanto estas coisas criadas ajudem o homem a alcançar o seu fim. Ou seja, ajudem o homem a louvar, reverenciar e servir a Deus. Certo? Está entendendo até agora? Então, o homem há de usar das criaturas, das coisas criadas, tanto quanto o ajudem a atingir o seu fim. E há de privar-se delas, tanto quanto dele o afastem. Então, como o homem deve lidar com as criaturas, com as coisas criadas? Com o tempo, com a areia, com a praia, com o mar, com o céu, com as estrelas, com o dinheiro. Enfim, que são coisas criadas. A única coisa que não é criada é o próprio Deus. Tudo o resto é criado. Então, ele vai utilizar-se das coisas criadas, tanto quanto estas coisas o ajudem a alcançar o seu fim, o fim do homem, que é amar, louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e salvar a sua alma. E o homem vai privar-se dessas coisas na medida em que essas coisas afastam o homem do seu fim. Pelo que é necessário tornar-nos indiferentes a respeito de todas as coisas criadas, em tudo aquilo que depende da escolha do nosso livre-arbítrio, e não lhe é proibido. Então, Santo Inácio vai falar do desapego às coisas criadas, daquilo que não depende de nós, da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Ok? Mas vamos ficar só com essa primeira parte, porque esse aqui dá um retiro inteiro, né, falar sobre Santo Inácio. Então, o que é que acontece
quando a gente fala do carnaval, nós falamos de coisas criadas, tá? As coisas criadas são as coisas materiais, tudo que não é Deus é criado, tudo que está sobre a face da terra. Então, a pergunta, eu acho que a live pode acabar daqui a 5 minutos. A pergunta que você deve fazer é o seguinte: o carnaval me ajuda a louvar, reverenciar, servir a Deus e salvar a minha alma? Ou, ao contrário, a festa do carnaval, os festejos carnavalescos, me impedem ou me atrapalham no louvor, na reverência, ou seja, o respeito, a adoração, o serviço de Deus e a salvação da minha alma? Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu quero realizar o meu fim último, que é estar unido a Deus, que é salvar a minha alma, que é ser feliz, que é louvar, adorar, servir ao Senhor e salvar a minha alma, como eu devo viver esse tempo desses festejos de carnaval? Esses festejos são, para mim, ocasião de louvor a Deus, ocasião de reverência, de respeito, de adoração a Deus, de serviço ao nosso Senhor, me ajudam a salvar a minha alma, ou o contrário? Porque se é o contrário, eu não preciso mais continuar falando aqui. É muito simples. Isso aqui serve para o discernimento da minha vida em qualquer coisa. Qualquer coisa, não é só o carnaval. É um emprego que eu vou trabalhar, é uma coisa que eu vou comprar, é um descanso que eu vou fazer, é um lazer que eu vou. Tá? Essas coisas me são... Tem coisas que são indiferentes, que são, digamos, que em si não são pecado. E tem coisas que em si são pecado, tem coisas que em si são virtudes. Mas o que eu devo analisar é se aquele bem temporal, aquele bem material, aquela coisa em si, vai me ajudar na minha santificação ou vai me atrapalhar. Porque se aquilo me afasta de Deus, então, necessariamente, se eu amo a Deus, eu tenho que me afastar daquilo. Entendam que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não é uma opção relativista. Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento incondicional, como qualquer mandamento do nosso Senhor, né? Incondicional. Amar a Deus sobre todas as coisas é o mínimo para eu me salvar, né? Para ir para o céu. Então, irmãos, essa discussão, não existe discussão, na verdade, sobre o carnaval. Existe apenas uma consciência tranquila, uma consciência reta, e as consciências doentes. Então, uma consciência doente, ela não vê problema no carnaval. É uma consciência doente, consciência laxa, relaxada, ou até mesmo cauterizada. E essa consciência laxa, relaxada, ou cauterizada, destruída, ela pode ser culposa. Ou seja, a pessoa pode ter culpa de ter esse tipo de consciência, né? Porque ela rejeitou de forma, digamos assim, consciente, rejeitou mesmo a verdade. Então, a rejeição da verdade, a rejeição da voz da minha consciência, de modo constante, ininterrupto, configura-se o pecado contra o Espírito Santo. Porque é uma resistência ao Espírito Santo. Quando eu resisto à voz de Deus que fala no meu coração. Não em uma única ocasião, mas de modo constante até o fim da vida. Então, eu me impermeabilizo à graça. Eu não sei se eu me fiz entender, mas a minha vontade de acabar a live agora é bem
né? É bem grande. Não porque eu não gosto de estar aqui com vocês, mas porque realmente a coisa é bem simples, né? É bem simples. Então, o que é que nós devemos pensar? No homem, e eu acho que você percebe isso dentro de você, e nos dias de hoje são cada vez mais evidentes, nós somos muito fortemente tentados com a concupiscência da carne, com os apetites sensuais, né? Sensíveis, de modo particular a os apetites sexuais, né? A sensualidade. Então, essa força ela é muito explorada pelo mundo, que ganha dinheiro em cima da fraqueza sexual humana. Então, o mundo, o comércio, as grandes empresas, enfim, tudo gira em torno disso, em torno do dinheiro. É outra concupiscência, né? O possuir. Então, o mundo que gira em torno disso é aquele que promove de forma muito forte o carnaval. Então, a promoção do carnaval, ela não é inocente, não é assim sem fundamento. Não é só para seguir uma tradição popular. A promoção que o governo, o comércio, enfim, tudo, faz do carnaval é uma promoção econômica. É um interesse econômico para fazer do brasileiro, para fazer de você, de mim, um objeto de lucro. Então, as prefeituras, elas usam o carnaval para lucrar dinheiro, lucrar em cima da permissividade, lucrar em cima do pecado, lucrar em cima da destruição das pessoas. Então, a distribuição de preservativos, o que é isso? É um incentivo à promiscuidade. Dentro todo daquele sistema de destruição da família, dos valores da família e dos valores cristãos. Visando, claro, de modo especial, os jovens, né? A destruição dos jovens. E muito interessante, porque interessante que hoje mesmo nós celebramos o nosso rito tridentino São Gabriel da Virgem Dolorosa. Não sei se vocês assistiram essa missa, São Gabriel da Virgem Dolorosa. O áudio tá ruim, gente? Quer tá chiando ou tá muito alto? Hein? Tá com problema aí no áudio? Ok. Então, voltando. Só um instantinho. Então, São Gabriel... Ok. Eu vi alguém reclamar, né? Então, hoje, eu não vou falar da vida de São Gabriel. É um jovem noviço, se não me engano, passionista, apaixonado por Nossa Senhora. Mas o que eu queria falar para vocês é a epístola da missa de hoje. É da primeira carta de São João. Quando São João fala, jovens, vós sois fortes e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque quem ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Então, isso está lá na primeira carta de São João. Eu posso até procurar aqui o versículo direitinho para você. Só um instante.
Estou só abrindo aqui a Bíblia para... Desculpa aqui o intervalo. Então, no primeira carta, São João, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 14, diz assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Olha como é bonito, a palavra de Deus diz para os jovens, sois fortes. O que é que o mundo diz para os jovens? Sois fracos, sois influenciáveis, sois massa de manobra, não tens força, não tendes força para lutar contra a concupiscência da carne. E, no entanto, a palavra de Deus, e eu também, obviamente, eu tenho uma imagem completamente o contrário com relação aos jovens. Os jovens são aqueles que são capazes de realizar as grandes obras quando são tocados pelo Espírito Santo. Realizar grandes coisas. Eu vim hoje do seminário aqui da administração apostólica, temos lá 34 jovens que deixaram tudo. Deixaram tudo para serem sacerdotes. Deixaram família, deixaram casa, deixaram terras. Jovens, sois fortes. Jovens que deixaram o mundo, que se trancaram em mosteiros, né, que foram para o deserto, como hoje o jovem São Gabriel da Virgem Dolorosa, São Luís Gonzaga, São Domingos Sávio, jovem, tocado pela graça de Deus, não é aquilo que o mundo quer fazer dos jovens. E São João continua, no versículo 15, não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então, queridos irmãos, o carnaval é esse tempo em que as concupiscências afloram, em que se tiram os freios das consciências, em que o homem se entrega de forma desregrada ao pecado, à ofensa a Deus. É o momento onde Deus é mais ofendido. Nosso Senhor é ofendido todos os dias do ano. Profundamente ofendido. Mas especialmente no carnaval, especialmente aqui no nosso país, no Brasil, nosso Senhor é profundamente ofendido. Não pode da mesma boca que sai o louvor de Deus, sair as blasfêmias. Não pode os mesmos olhos que veem a hóstia olharem as imoralidades. Não pode o mesmo corpo que foi batizado, que recebeu a unção do crisma, o mesmo corpo que um dia deverá ressuscitar, se entregar aos prazeres mundanos, se entregar nos braços de Satanás. Sim, o carnaval é a festa de Satanás. E eu queria ler para vocês algumas frases de santos que falam sobre o carnaval. Porque vocês devem ouvir o seguinte, e aqui com muita tristeza, mas com muita sinceridade, estamos falando entre irmãos, vocês que assistem o meu canal, certamente querem algo mais sério, né? Então, é com muita tristeza que nós ouvimos eclesiásticos, clérigos, pastores de almas, levando as ovelhas para a perdição eterna, levando as ovelhas para o abismo. Ó desgraçados!
mais profundo será o vosso abismo. Estará abaixo de todos aqueles que você colocou a perder, com seus maus conselhos. Quão grande é o pecado de um sacerdote que aconselha os seus filhos a irem para o carnaval, que dizem depois da missa, bom carnaval. Aproveitem, brinquem, extravasem. Quão satânica é esta frase. Talvez vocês possam ter ouvido já. Rezem por quem cometeu esta infâmia. Mas eu prefiro ouvir a voz dos santos. Vocês preferem ouvir a voz dos santos? Vocês querem ouvir a voz dos santos? Então, São Vicente Ferrer dizia: o carnaval é um tempo infelicíssimo no qual os cristãos cometem pecados sobre pecados e correm a rédea solta para a perdição. O servo de Deus, João de Folínio, dava ao carnaval o nome de colheita do diabo. Santa Catarina de Sena, olha que nós estamos falando de santos que viveram séculos atrás e que viveram não no Brasil, onde o carnaval é muito pior. Santa Catarina de Sena, referindo-se ao carnaval, exclamava entre soluços: "Oh, que tempo diabólico!" Santa Teresa dos Andes escreve: nestes 3 dias de carnaval, tivemos o Santíssimo exposto desde a 1, mais ou menos, até pouco antes das 6 horas. São dias de festa e ao mesmo tempo de tristeza. Podemos fazer tão pouco para reparar tanto pecado. São Francisco de Sales, o grande São Francisco de Sales, dizia: o carnaval, tempo de minhas dores e aflições. Santo Afonso Maria de Ligório, outro grande santo. Podemos entender que é Jesus Cristo que, especialmente nesses dias de carnaval, é deixado sozinho pelos homens, ingratos e como que reduzido à extrema penúria. Se um só pecado, como dizem as Escrituras, já desonra a Deus, ó injúria e o injuria e o despreza, imagine quanto o Divino Redentor deve ficar aflito neste tempo em que são cometidos milhares de pecados de toda espécie, por toda a condição de pessoas e, quiçá, por pessoas que lhe estão consagradas. Vocês estão me acompanhando? Santo Afonso Maria de Ligório diz também, numa palavra, todos os santos, porque amaram a Jesus Cristo, esforçaram-se por santificar o mais possível o tempo do carnaval. Meu irmão, se amas também este Redentor amabilíssimo, imita os santos. Se não podes fazer mais, procura ao menos ficar, mais do que em outros tempos, na presença de Jesus sacramentado, ou bem recolhido em tua casa, aos pés de Jesus crucificado, para chorar as muitas ofensas que lhe são feitas. E eu vou usar esse último texto, Santo Afonso Maria de Ligório, para responder algumas perguntas de vocês. Então, gente, não é nenhuma surpresa que o carnaval é um pecado gravíssimo, né? O que se faz no carnaval nesses dias são ofensas e mais ofensas a Nosso Senhor. Isso não é uma surpresa. Dizem os santos já há séculos. Nosso Senhor, que é ofendidíssimo, não só pelo número dos pecados, mas também pela qualidade deles. São pecados inumeráveis,
de teor gravíssimo. Blasfêmias sobre blasfêmias. Basta pensar que tivemos, o ano passado, Nossa Senhora, a imagem da Virgem Aparecida no Carnaval. E teve eclesiásticos que apoiaram essa blasfêmia. Né? E já, em diversas ocasiões, quiseram colocar imagens de santos. Em diversas ocasiões, fizeram blasfêmias com a Santa Igreja. E eu diria algo que além da blasfêmia, é quando uma alma batizada encontra-se em meio aos demônios. Santo Corodarsky dizia, quando você vai a um baile, e quando ele fala baile, está falando de uma festa, onde as pessoas na época dele, né, iam modestamente vestidas. Santo Corodarsky dizia, quando você vai a um baile, o seu anjo da guarda fica na porta. E não entra, porque ele não entra em lugares profanos. Ó insensatez! O que você acha que tem na festa do carnaval, se não demônios? Legiões incontáveis de demônios. Você acha bem que o anjo da guarda estaria presente no local desse? Que sacrilégio um batizado que se diz templo do Espírito Santo participar de uma festa satânica, onde os demônios alegremente sorriem, blasfemando contra nosso Senhor. E cada vez que um batizado está lá, maior e mais potente é a gargalhada de Satanás. É o riso de Satanás. Mas eu diria, queira Deus, ou gostaria muito de estar errado, que não houvesse entre esses blasfemos nenhum consagrado a nosso Senhor. Gostaria que nenhum consagrado a Nosso Senhor, de qualquer espécie de consagração, além do batismo, participasse de tamanho infame e quão profundo é o pecado, mais profundo ainda será o castigo eterno. Essa é a verdade. Na verdade, eu agora mesmo não estou lendo nada. Estou falando de mim mesmo. Não estou lendo ninguém, tá, gente? Parei de ler faz um tempão. Tá? Eu não estou lendo nada. Alguém está achando que eu estou lendo. A última frase que eu li, depois eu disse que eu ia comentar para vocês depois. Então, queridos irmãos, alguém me perguntou o que eu devo fazer nesse tempo do carnaval. Então, a primeira coisa, a coisa mais importante que você deve buscar fazer esse tempo do carnaval, esse tempo em que os pecados abundam, na qualidade, como eu falava, na profundidade. A primeira coisa que você deve fazer é, claro, renunciar de forma absoluta a qualquer participação nele. O que significa renunciar absolutamente a qualquer participação no carnaval? Renunciar a assistir qualquer coisa, a ir a qualquer evento, mesmo em casa. Uma grande, terrível, absurdo, blasfemo, que a gente pode ver em algumas pessoas que se dizem muito católicas, muito boazinhas, que vão para a missa, não, eu não cometo pecado, eu não vou para o carnaval, eu vou só assistir o desfile da Marquês de Sapucaí na Rede Globo. Ô Satanás, você vai para o inferno queimar a criatura. E eu não estou brincando, eu estou falando a verdade. Você vai assistir o espetáculo do demônio na televisão? Você é louco? E quando chegar a quarta-feira de cinza, na maior cara de pau, você vai comungar e vai comungar da sua própria condenação. Porque diz lá a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, aquele que come e bebe o corpo e sangue de Cristo indignamente, come e bebe a sua própria condenação. E você passa o carnaval assistindo na televisão o desfile do Satanás, e depois na quarta-feira de cinza, sem se confessar,
você vai comum da sua condenação. Ou então, você pode entrar na fila dos hipócritas, que vão receber o castigo dos hipócritas. Aquelas pessoas que pecam pensando em confessar depois. Ô hipocrisia! Com que cara de pau você vai para o padre na quarta-feira de cinzas, tendo voluntariamente participado do carnaval, na expectativa de confessar depois? Imagine, eu vou usar aqui uma comparação, vocês que são moças, vocês que são donzelas, que têm os seus noivos. Imagina que o seu noivo chega para você e diz o seguinte: meu amor, meu benzinho, docinho de coco, amoreco, florzinha, eu vou sair 3 dias com os meus amigos e não vou ficar com você. Então, nesses 3 dias, eu vou fazer tudo o que você não gosta, amorzinho. Mas quando for quarta-feira, eu volto, te dou um beijinho, você me perdoa, tudo bem? Pense aí, meninas. Se o seu namorado, o seu noivo, dissesse que vai passar 3 dias longe de você, junto com os seus inimigos, mas pede você que tenha paciência, que quarta-feira ele volta e vai pedir perdão e ele vai lhe dar um beijinho. O que você responderia para o seu namorado? Nem? Acho que você ia acabar o namoro, né? Vai, por favor, não volte mais. É o que acontece com os católicos que dizem que vão pular o carnaval e na quarta-feira de cinza vão se confessar. Com a devida proporção exagerada, digamos assim, que não se compara o amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, com o amor de Deus por nós. A medida da ofensa é infinita. Então, o que eu devo fazer no carnaval? Renunciar a toda e qualquer participação, seja presente, seja visual, seja também, na medida do possível, auditiva. Ou seja, eu não quero estar presente, eu não quero ver e eu não quero ouvir a festa dos demônios. Se você concorda comigo, taca o dedo nesse like. Taca o dedo no like. Já deu o dedo? Tem um negocinho aqui no meu dedo, né? Não é sujo, não. Já deixaram seu gostei? Obrigado, obrigado. Então, primeira coisa, você estar longe dos sons do inferno, da visão do inferno, e muito menos da participação do inferno. Eu vou contar para vocês uma história de carnaval minha. Vocês querem ouvir? Eu devia ter uns 5 anos de idade, eu acho que 5, porque a minha memória praticamente não lembra de tão antigo que é isso. Eu devia ter 6 anos. 6. Vamos botar 6. E minha mãe me levou para uma matinê. E sabe o que é a matinê? Você sabe o que é matinê? Uhum. Então eu fui para uma matinê. Eu não sabia o que era isso. Eu tinha 6 anos de idade, no máximo, no máximo. Tanto é que eu praticamente não lembro disso. Mas eu fiquei tão traumatizado que isso gravou na minha memória essa cena. Eu acho que minha mãe não lembra. Eu só me lembro que minha mãe me levou. Talvez eu tivesse com alguns primos, não sei, não faço ideia. Eu sei que era uma matinê. Era num lugar, não faço a mínima ideia onde era. E tinha várias crianças, algumas mais velhas. Né? Era o carnaval. E assim que eu cheguei, que eu vi aquela gritaria, aquela pessoal pulando, e eu me lembro nitidamente que tinha um menino mais velho. Se eu tinha 6 anos, esse menino devia ter uns 9, 10, 11, sei lá quantos anos. Que ele tava com duas quengas assim de coco aqui. E sabe, vocês no Nordeste sabem o que é quenga, né? Não, né? Outra coisa, tem 2 sentidos. Aqui é a cuia, perdão, que quenga, é cuia. Cuia de coco aqui,
uma peruca, todo pintado. E eu me lembro que quando eu vi aquele negócio, eu disse, mãe, me tira daqui. Eu sei que minha mãe ficou com raiva. Que menino chato. Não quer nem brincar. Eu, não quero. Eu sei que eu não brinquei aquele negócio, porque na minha mentalidade de criança, aquilo ali, eu não sei, acho que meu anjo da guarda já estava bem ativo naquela época. Enfim, foi a única vez que eu me lembre que eu fui para um negócio, primeira e última vez, né, e não foi pecado, porque eu fui levado, né, tinha 6 anos de idade, não tinha capacidade de pecar, que eu fui levado para um negócio desse. Fechou parênteses aqui. Graças a Deus, graças a Nosso Senhor. Então, primeira coisa, dica número 1, né, isso não é uma dica, isso aqui é o óbvio, você vai rejeitar qualquer participação presencial, visual ou auditiva da festa satânica, que é o carnaval. Segunda coisa que você vai fazer é aproveitar esses dias para se encontrar com Deus. Você faz o contrário. Então, é muito bom você fazer um retiro. Eu sei que eu estou falando em cima da hora, talvez você não tenha se programado, mas fica a dica aí para o próximo ano. Né? Você fazer um retiro de silêncio. E aí começam as desculpas. Eu não tenho dinheiro para o retiro. Olha, eu tenho muita raiva dessa desculpa de eu não tenho dinheiro para o retiro. Por quê? Porque você arranja dinheiro para comprar uma calça, né? E você que vive aí na internet há alguns anos, você sabe que uma calça para um jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Quem lembra disso? Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Então, vocês lembram dessa história? Então, você arranja dinheiro para comprar um celular, você arranja dinheiro para tirar férias, você arranja dinheiro para tudo. Mas você não investe na sua santificação, meu amigo. Você não investe na sua santificação. Você não gasta dinheiro para louvar a Deus. Você não compra um livro espiritual. Você não assina o site do Padre Paulo Ricardo. Assine, gaste seu dinheiro com o site do Padre Paulo Ricardo. Gaste seu dinheiro assinando a Biblioteca Católica, comprando um livro espiritual. Ajude aqui o nosso canal também, faça alguma coisa, né? Mas, enfim, é uma boa obra, né? Mas gaste dinheiro na sua santificação. Junte o dinheirinho do seu retiro. Já começa a fazer sua poupança. Pega um porquinho, um cofrinho, botando uma moedinha lá de R$1,50. Daqui a um ano você vai estar com o dinheiro do retiro. Agora falta de planejamento estratégico espiritual, né? Faltando um mês que o padre anuncia, né? Que a pessoa vai ter retiro. Eu não posso pagar o retiro. Não pode, porque você teve outras prioridades na sua vida. Talvez tenham sido coisas lícitas. Não estou dizendo que você pecou, comprou besteira, rasgou dinheiro, tocou fogo. Eu sei que está difícil para todo mundo. Sempre teve, não é novidade, né? Mas a prioridade espiritual. Na administração dos seus bens temporais. A prioridade espiritual. Tá sem jeito, padre. Não tenho dinheiro, não dá para fazer retiro, é longe, é caro. Não tem mais vaga, pelo menos o meu fechou, né? Não sei, Rafael, você está aqui online? Ainda tem vaga no nosso retiro, Rafael? Ou já preencheu aquela que estava sobrando? Rafael? Não, acabou, não tem mais vaga no nosso retiro. Obrigado, Rafael. Eu não sou juiz de bispos, nem sou juiz de padre. Eu não sou juiz nem de mim mesmo, só Deus me julga. Então eu falo a verdade, né? Cada um que responda na sua consciência diante de Deus. E ai daqueles que falam mal dos consagrados do Senhor. Denunciamos o pecado e não o pecador. Muito obrigado, Rafael. Pessoal, me sigam aí no Instagram. O retiro não tem mais. Mas volte aqui. Então, primeira dica, se afasta de tudo. Segunda dica, você vai fazer o retiro, o recolhimento, tá? E aí, você escolhe de acordo com a sua, digamos, sua inclinação. Você tem gente que gosta de retiro fechado, tem gente que gosta de encontro aberto, né? Contanto que seja um retiro realmente espiritual, porque se tem criado um compromisso com o mundo.
um desejo de agradar as pessoas, de agradar o mundo, e se cria uma espécie de carnaval católico, carnaval cristão. Meu Deus, que mania de querer agradar o mundo, né? Que doença é essa? Como se a oração não fosse suficiente, os sacramentos não fossem suficiente, a graça de Deus não fosse suficiente, a palavra de Deus não é suficiente, então eu tenho que imitar o mundo. Tenho que imitar a festa do mundo, então eu tenho que fazer um carnaval para o pessoal extravasar. Falta de discernimento. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Então, se você não tem condição de fazer um retiro, porque não tem dinheiro, porque não tem vaga, porque não dá mais, porque não tem na sua paróquia, perto da sua casa, nas nossas paróquias da administração apostólica, todas têm retiro, todas, sem exceção. Então, se você faz parte, participe. Aqui em Bom Jesus, por exemplo, onde eu estou, terão 4 retiros. Hoje eu falei com o padre Cláudio Mala, na principal, vou ter também 3 ou 4 retiros, né, porque a gente faz separado, homens e mulheres, crianças, adultos, jovens, graças a Deus. Mas você não tem possibilidade. Padre, eu não tenho como fazer retiro. Não tenho como. Na minha cidade não tem, na minha paróquia não tem. Né? O que tem é carnaval com Jesus, que é outra bobagem. Então, o que é que eu faço? Então, eu vou lidar agora. O que você vai fazer? Primeiro, você vai procurar desagravar o coração de Jesus. Então, o retiro não é para você se sentir melhor do que os outros, porque nós cristãos, nós não somos inchados de orgulho. Inchado de orgulho é Satanás e seus amigos. Nós somos cheios de misericórdia. Então, olhamos para as pessoas que estão com carnaval, não é, vamos queimar. Não, é com misericórdia. Meu Deus, converte essas pessoas, traz elas para junto do vosso coração. Então, ao ver o coração de Jesus ofendido, o que você vai procurar fazer? Desagravar o coração de Jesus. Como é que eu faço para desagravar o coração de Jesus? Eu já falei isso várias vezes, né? Quem me segue aqui no canal, já falei algumas vezes sobre o desagravo ao coração de Jesus. Eu não, acho que não falei aqui no canal, não. Acho que eu já falei nas minhas homilias das primeiras sextas-feiras. Então, eu desagravo o coração de Jesus amando o nosso Senhor, fazendo o contrário do pecado. Vou dar um exemplo. Alguém está muito triste, porque está sozinho, porque está depressivo, porque perdeu um ente querido, porque foi profundamente ferido, profundamente machucado. Um amigo seu, uma pessoa que você ama muito. Pense aí, um amigo seu, uma pessoa que você ama muito, deu pau no vestibular, chegou atrasado lá no portão do Enem, né? Coitado. Enfim, aconteceu uma desgraça na vida dessa pessoa, a pessoa está muito triste. O que você pode fazer? Não tem jeito. A pessoa foi ofendida, a pessoa foi machucada, não tem jeito. O que você pode fazer? Você como amigo, o que você pode fazer? O que você pode fazer? Praticamente nada, mas você chega para essa pessoa e você abraça a pessoa. Você diz, olha, meu amigo, minha amiga, eu estou do seu lado. Eu gosto de você. Né? Talvez tenha hora de nem falar. Você pede a pessoa, bota a pessoa aqui, chora, né? Não tem o que você falar. Né? É só você dizer que está presente. Aquilo ali não resolve o problema da pessoa, porque a pessoa não resolve. Mas aquilo consola. Entendeu? Então, o consolar o coração de Jesus é você amar Jesus porque ele é ofendido. Amar Jesus porque ele é ofendido. Certo? Entenderam? Amar Jesus porque ele é ofendido. Esse é o primeiro ponto. Então, na prática, o que é que eu aconselho vocês a fazer? Se vocês são cristão católico, façam um retiro dentro de casa com as crianças. Desliguem tudo. Som, rádio, TV. Desliguem tudo. Leiam livros espirituais. Assistam filmes da vida dos santos. Façam uma modificação. Façam um acampamento dentro de casa. Tem até uma brincadeira que eu vi. Achei muito legal. Quero aconselhar aqui os pais, fazer uma brincadeira com os filhos. Bote um clima de silêncio dentro de casa. Olha, agora vamos fazer um acampamento.
Tira o colchão da cama, dorme na sala, entendeu? Quando for de noite, 6 horas, reza o anjo e apaga a luz. E não acende a luz, fica a luz de velas. Conta a história, depende da idade das crianças, né? Estou dando um exemplo de brincadeira, você pode fazer. Espiritual. Ler livros, contar histórias, fazer dinâmicas. Se você é solteiro, você mora numa família onde só você é católico, se tranque no quarto, vá para algum lugar onde não tenha barulho. Leve um livro espiritual, que eu quero aconselhar 2 livros. Imitação de Cristo, tá? Um livrinho bem baratinho, custa 10, 15, 20 reais no máximo. E esse outro aqui, ó, Filoteia. Eu acho que a imagem está chegando invertida aí, não tá? Não tem como fazer, né? Filoteia de São Francisco de Sales. Eu acho que a imagem está chegando para vocês invertida. Tá? Leiam, coloquem músicas gregorianas, tá? Músicas cristãs. Faça o contrário. Quando o carnaval é barulho, bote calmaria na sua casa. Então, desliga todos os aparelhos, desliga o celular, desliga. Guarda, esconde dentro da geladeira, debaixo das frutas, debaixo das verduras. Desliga, esconde. Confisca os celulares da casa, os aparelhos eletrônicos. Tá? Padre, as crianças não aguentam. Vai brincar de jogo de tabuleiro com elas. Vai fazer dinâmica, vai fazer gincana, vai fazer brincadeira de esconde-esconde, fazer alguma coisa. E, contanto que tem os momentos espirituais. Olha, a gente vai agora rezar o texto. Depois do texto, a gente vai brincar de tal coisa. Agora a gente vai fazer a leitura espiritual. Agora a gente vai contar a história do santo. Você, pai e mãe, em vez de ler, que é chato para a criança, um texto muito grande, mas existem textos adaptados. Você pode contar, faz uma encenação, faz um teatrinho. Estou dando dicas para vocês que são família, que têm crianças. E vocês que são solteiros, né? Ou que não têm a família toda católica, você vai procurar se recolher no seu quarto. Se na sua paróquia tiver a igreja aberta, com o Santíssimo exposto, ou pelo menos com acesso ao sacrário, vá fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, em desagrado ao coração de Jesus. Então eu vou ler para vocês aqui a dica de... Agora eu vou ler, tá? Agora eu vou ler. A dica de Santo Afonso, né? O conselho de Santo Afonso, Maria de Ligório. Todos os santos, porque amaram a Jesus, esforçaram-se por santificar o mais possível o tempo do carnaval. Meu irmão, se amas também esse Redentor amabilíssimo, imita os santos. Continua Santo Afonso. Se não podes fazer mais, se você não pode fazer mais do que você não tem condição de ir para um retiro, né, de fazer um jejum, né, de fazer o que os santos fizeram, procura, pelo menos, ao menos, ficar, mais do que em outros tempos, na presença de Jesus sacramentado. Ou, então, o conselho de Santo Afonso, que você, mais do que normal, mais do que normalmente você faz, procure ficar na presença de Jesus sacramentado. Ou seja, do Santíssimo Sacramento exposto. Se não é possível, se não tem, pelo menos do sacrário. Ou, né, caso você não tenha condição, bem recolhido em tua casa. Então, olha o que Santo Afonso diz. Fica bem recolhido em tua casa, aos pés de Jesus crucificado. Então, você pega um crucifixo na parede da sua casa, lá no seu quarto, ou na sua mão, e fica olhando para Jesus crucificado. Para chorar as muitas ofensas que lhe são feitas. Então, é assim que você vai desagravar o coração de Jesus. Ok? Então, para terminar, nós vamos terminar agora. Eu vou ler para vocês, aqui do meu catecismozinho, todo esculhambado, né? Todo
tadinho, todo... Porque ele estava no carro que sofreu acidente, né? E eu não consegui comprar outro, então vai ele mesmo. Então, caso seja São Pio X, se você tiver o Catecismo de São Pio X, você pode pegar o número, anote aí no seu caderninho para você ver depois, número 736. No número 736, o Catecismo diz assim: por ocasiões perigosas de pecar. Então, ele tinha falado antes das ocasiões perigosas de pecar. Então, por ocasiões perigosas de pecar, entendem-se todas aquelas circunstâncias de tempo, de lugar e de pessoas ou de coisas que, pela sua própria natureza ou pela nossa fragilidade, nos induzem a cometer o pecado. Certo? Então, quais são as ocasiões perigosas de pecado? São circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoas e de coisas. Tempo, lugar, pessoas e coisas que, pela sua própria natureza ou pela nossa fragilidade, nos induzem a cometer o pecado. Então, o que seria um tempo? A gente está falando do tempo do carnaval, né? Por exemplo, falando uma questão de horário, de tempo. Acessar a internet, para mim, não me faz mal. Mas, quando eu fico muito tempo, passo tarde na noite, meia-noite, 1h da manhã, aquele tempo é propício ao pecado. É uma ocasião próxima de pecado. Então, tempo, lugar. Então, um lugar onde está todo mundo pecando, um lugar onde as pessoas estão nuas, um lugar onde escutam músicas imorais. Tá? Pessoas, uma pessoa que me leva ao pecado. Ah, é tão meu amigo. Te leva ao pecado? É teu inimigo. Teu inimigo. Quem te leva ao pecado não é teu amigo, é teu inimigo. E coisas, né? Então, e ele fala o seguinte, que esse tempo, lugar, pessoas e coisas, pela própria natureza, podem me levar ao pecado, mas também pela minha fragilidade. Pode ser que a coisa em si não tem uma natureza pecaminosa. Por exemplo, 1h da manhã, por si mesmo não é pecaminoso, mas pela minha fraqueza, está na internet, 1h da manhã me leva ao pecado. Certo? Então, o que é que diz no número 737 do Catecismo? Somos gravemente obrigados a evitar as ocasiões perigosas que de ordinário nos levam a cometer pecado mortal e que se chama ocasiões próximas de pecado. O que são as ocasiões perigosas? O que é essa obrigação grave? É que se eu me coloco em ocasião grave de pecado, eu cometo pecado mortal. Então, eu posso não estar pecando mortalmente, mas eu estou na ocasião próxima de pecado. Uma ocasião perigosíssima de pecado. Estou na beirada do abismo. Então, colocar a minha alma em risco grave já é pecado mortal. Entendeu? Entenderam? Então, em todas as possibilidades, participar, assistir, frequentar ambiente de carnaval é pecado mortal. Quando a gente ama Deus, isso se torna muito fácil de entender. Quando a gente quer fazer um compromisso com o mundo, agradar o mundo e agradar as pessoas, a gente arranja desculpa para se justificar e pecar. Diante do justo juiz, ao qual nada é oculto, digo eu, seu castigo será maior. Não haverá desculpas no dia do juízo. Não haverá nada oculto no dia do juízo. E se no dia do juízo você
ousar dizer: ah, Senhor, mas eu não sabia. Nosso Senhor vai lhe dizer: sabia, você escutou a live do Padre Leonardo. Eu mandei o meu servo te falar, mas você orgulhosamente não quis ouvir. Ok, então vamos dar nosso alô final. Coloque aí a cidade de onde você está falando. Então, eu queria só responder a algumas perguntas que vocês me fizeram, antes de dar o alô final. Padre, qual as penitências podemos fazer no Carnaval em reparação dos pecados cometidos? Então, como Santo Afonso nos aconselha, de modo especial, nos dedicarmos mais à oração, tá? Então, como eu falei na live várias vezes, se dedicar ao silêncio e à oração, desligar o celular, desligar o computador, desligar a TV, tá? E fazer a adoração ao Santíssimo. O que fazer quando sua família tem esse costume de festa e você está se convertendo? A Vitória Emanuele Silva perguntou. Ora, Vitória, talvez isso sirva para muitas pessoas, né? O que você deve fazer, se você é de maior, você não vai. Se você é de menor e pode se opor, você tem que se opor. Se não, aí você vai à força, mas você procura, ao máximo, não pecar, né? Sabendo que quando nós somos obrigados a fazer uma coisa, a nossa culpabilidade pode até ser apagada, né? Então, mais uma vez, uma pessoa perguntou se não pode assistir o desfile de samba pelo seu teor artístico. Bom, é um desfile satânico, né? Onde as mulheres estão nuas, né? Onde as pessoas estão lá para pecar, né? Estão ofendendo o nosso Senhor. Então, repito, se você acha que isso não ofende a Deus, né? Fazendo algo blasfemo, algo imoral, e eu vou assistir, porque é artístico. É desculpa para pecar, né? Que a gente fica inventando desculpa para pecar. Alguém perguntou, eu queria, isso aqui é bem importante, né? A missa de quarta-feira de cinzas é preceito? Não, não é preceito. Mas é muito importante que você vá para receber as cinzas e assim começar a quaresma, tá? Mas não é preceito, tá bom? O retiro serve para buscar a busca da contrição e arrependimento dos pecados? Sim, também, né? O retiro serve para você crescer no amor, na graça de Deus, agravar o coração de Jesus e buscar também a sua conversão, né? Mais uma vez você se converter. Festa de carnaval nas escolas das crianças, não deixá-las participar de forma alguma. Por que você vai deixar o seu filho ir para uma festa de carnaval? Você é louca. Não faz isso, né? Claro que não. Gente, vocês querem filhos santos? Vocês têm que educá-los para a santidade. Vocês querem filhos santos? Então, crie-os para a santidade. Você não pode deixar o seu filho escutar músicas indecentes, vestir roupas indecentes, ir para festas imorais. Não pode, né? Vocês têm que ter consciência disso, tá bom? Então, eu acabei não dando o abraço aí para o pessoal da cidade, né? Vou dar agora para terminar. Então, quero dar um abraço para o pessoal de São João da Boa Vista, em São Paulo, Esteio, no Rio Grande do Sul, pessoal de Contagem,
Uberlândia, de Minas Gerais, pessoal de Belo Horizonte, que está aqui participando da nossa live. Como vocês estão vendo, eu não estou em Belo Horizonte essa semana, chegarei para o retiro, aliás, chegarei para sexta-feira. Então, queria, você é de Belo Horizonte, quiser participar da nossa missa, lá na Igreja Nossa Senhora do Líbano, primeira sexta-feira, às 7 horas da noite, e no primeiro sábado, às 5 horas da tarde. E domingo, inclusive esse domingo agora, teremos missa às 8 horas da manhã. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, na Igreja Nossa Senhora do Líbano, no bairro Floresta. O Rafael pode colocar o endereço aqui e também colocar o link do nosso site, tá bom? Então, um abraço pessoal de São João del Rei. Quem não participou da live desde o começo, a live fica sempre gravada, tá? Você pode assistir depois do comecinho, você perdeu o começo. O pessoal de Apiacá, tá aqui bem pertinho de Bom Jesus, né? Quero lembrar o pessoal que quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência de... Então, vai ter live na quarta-feira de cinzas. Porém, o que quer dizer? Vai ser tarde, né? Estou falando logo agora, né? Jejum e abstinência de carne na quarta-feira de cinzas. Não pode comer carne de nenhum tipo, tá? O pessoal inventa de comer frango. Frango é carne. Você só pode comer peixe na quarta-feira de cinzas. Em nenhuma das refeições você pode comer carne, nem caldo de carne, nem presunto, nem bacon, nada disso, tá bom? E o jejum, você deve na quarta-feira de cinza fazer apenas uma refeição. Você escolhe café, almoço e janta. Você escolhe ou toma café, ou almoço, ou janta. Nas outras duas você faz um pequeno lanchinho, se você quiser. Tá? Você pode também fazer o jejum a pão e água, não tem importância. O jejum da quarta-feira de cinza acaba meia-noite. Então, não acaba às 6 horas da tarde, acaba meia-noite. Então, você pode jantar, contanto que você não tenha almoçado nem tomado café. Tá bom? Tem gente que depois das 6 da tarde acha que acabou o jejum. Não. O jejum é o dia inteiro, até meia-noite. Tá bom? Eu posso até explicar depois isso num outro vídeo, se eu tiver tempo de fazer. Tá bom? Abraço pessoal de Taubaté, pessoal de Varginha, Niterói. Só pode comer peixe na quarta-feira de cinzas. Pessoal de Aracaju, tá? Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre o jejum. Petrolina, Pernambuco, Taboão da Serra, São Paulo. Infelizmente, gente, vocês têm crianças, por favor, não deixem ver os irmãos netos, pelo amor de Deus, gente. Não deixem as crianças se manchar o coraçãozinho delas com aqueles tipos de canal de YouTube, pelo amor de Deus. Gente, eu quero dar aqui um abraço a todas as crianças que estão assistindo aqui a nossa live. Eu sei que tem, né, os meus amigos lá do Sul, né, sempre esqueci o nome da cidade, já falaram para mim para dar um alô, né, a Estefanita e o Anderson estão lá com seus filhos, né, o Pedro e os outros dois que esqueci o nome. Um abraço ao pessoal de Campos, de Biscoito da Casa, estive lá hoje, passei dias lá no seminário, com seminaristas. Então, pessoal de Salvador, um grande abraço, Nossa Senhora das Dores, Sergipe, Feira de Santana, Bahia, Itaúna. Lembrando que domingo que vem não haverá missa em Itaúna, né, que eu sempre celebro, por causa do retiro de carnaval. Conselheiro Lafayette, sempre passo, vou passar para o Conselheiro Lafayette amanhã, indo para Belo Horizonte. E o Camila fica lá na estrada fazendo assim que eu paro. Brincando. Rolim de Moura, Rondônia. Um grande abraço pessoal de Rondônia. Então, o Matheus Pauli, acólito da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da Diocese de Ji-Paraná, sob o comando do bispo Dom Bruno Pedron. Peço a bênção ao senhor bispo. Né? Obviamente não está na live. Né? Pessoal de Olinda. Gente, eu queria ficar lendo tudo, dando abraço para todo mundo, mas não dá, né? E o pessoal aqui de Bom Jesus. Estou aqui em Bom Jesus, aqui na nossa livraria, aqui na nossa paróquia, de Senhor Jesus, crucificado, imaculado coração de Maria. Então, eu gosto de águas belas. Então, vamos rezar para a gente pedir a bênção de Deus.
Parauapebas, Pará, Tupanci, Paraná, Pedro Velho, Rio Grande do Norte, Congonhas, visito sim, pode me chamar, me convida aí. Congonhas é pertinho daqui da onde eu moro, né? Quer dizer, pertinho. É, vizinho Belo Horizonte. Teresina, Santos, Massaranduba, Santa Catarina, Santarém. Gente, vamos, né? o jejum. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o jejum, tá bom? Vai ficar bem claro para vocês. Então me sigam no canal. Antes de sair da live, por favor, não esqueçam de tacar o dedo, muito importante, tá? Compartilhe com outras pessoas essa nossa conversa. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e veja os outros vídeos, não só lives, né? Toda quarta-feira tem lives, mas a maior parte dos meus vídeos são vídeos curtos, de 10 minutos, 7 minutos, né? Então, assiste os outros vídeos. Eu tenho um vídeo também falando sobre o carnaval, falando sobre o jejum, falando sobre o quarta-feira de cinza, tá bom? Essa semana eu vou ver se eu coloco mais um, especialmente sobre a quarta-feira de cinza, tá? Se tudo der certo, eu vou também filmar as colocações, as meditações do nosso retiro de carnaval em Belo Horizonte e depois passo para vocês, como eu fiz no ano passado, né, que eu filmei o retiro de carnaval das mulheres daqui de Bom Jesus e coloquei no YouTube. Tá bom? Então, vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco e com o teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Fiquem com Deus.